quero ver se o Miro é mureteiro ou não, cara. Tem uma discussão eterna se o punk nasceu em São Paulo ou em Brasília. Não, meu. Como eu tô falando, um moleque nem o Mingau, 13, 14 anos, já tava no Ratos de Porão. Onde que estavam os caras do Brasil nessa época, de Brasília? Onde que eu, com 18 anos, 17, esse menino Adalto, né, que Deus o tenha, hoje ele é falecido, em 79, o próprio pessoal da Carolina, que já tinha as outras bandas, resto de nada, que é isso? Isso aí foi o que venderam, né, cara? Começou tudo aqui, e aqui foi espalhado pro Brasil inteiro. Não tem como, cara, não tem como. Sim. Sabe o que aconteceu? O moleque, filho de diplomata, falou: papai, joga lá na TV Globo e fala que o movimento punk nasceu em Brasília. Foi isso. Enquanto os meninos aqui da cidade de São Paulo eram office boys, alguns desempregados, não tinha. Eu posso analisar dessa forma? Sim. Pode estar errado? Também, mas tudo certo. Pode ser isso. Dinheiro compra tudo, então, cara. É que a gente vai ficar naquele velho dilema. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo, no nosso caso... Quem viveu, cara. Não tem... sabe, lógico. não vamos ser... eu acho que tudo se renova, tá? Sim. Hoje eu não sou tão atuante com banda, que eu parei de tocar em banda punk, mas eu uso pra caramba em casa, que não tem como, não sai do sangue isso aí, cara. É o DNA, o musical meu é tudo galgado no movimento punk, nas bandas punks. Então, hoje, cada vez mais, prolifera as bandas novas, cara. E tem banda boa nova. Você entendeu? Existem as antigas aí. Porque você ser punk e ter uma banda no Brasil, o rock já é difícil aqui no Brasil. Você é guerreiro. Você tem que ser guerreiro. E existem bandas tão boas quanto lá fora, cara. Só que não teve a mesma estrutura. Quem sabe aparece um Malcolm McLaren aí. Sim. E vira o jogo que tem umas bandas, precisa de estrutura, né? As casas noturnas. Como o rock brasileiro, cara. O 365, quando começou, a gente metia cara no Rose Bombom, no Madame Satã, no Rádio Clube. Onde que tinha um palco, a gente tocava. A gente entrou num vazio ali, porque era todo mundo do outro lado do rio, e queira ou não queira, certo, né? Existiam as bandas de Pinheiros, a banda não sei o que lá. Sim. Enfim. E o 365 entrou nesse vácuo aí, tocando em tudo quanto é lugar. Aí chegou uma rádio que era 89, e traga uma fita, cassete, quem tiver uma fita. A gente tinha uma demo muito boa da São Paulo, que aliás eu acho melhor a demo do que o que saiu tocando. E aí entramos nesse vácuo aí, cara. Então as bandas punks hoje, pro grande público que tá na mídia, esse cara é punk, mano, o cara não viveu. Não é que a gente... Eu acho que o rock dos anos 80 tem que pagar um royalty pra gente, cara. Porque quando deu o hiato que teve, os caras estavam tudo nas garagens, tudo influenciado pelas bandas. Eu também posso fazer isso. Sim. E aí foi que um inteligente falou, isso aqui é o rock nacional, Brasil. Foi aí que veio o Capital Inicial, veio o Replicantes, veio todo mundo, né? Por isso que eu falo que o punk em Porto Alegre, punk pra caramba, velho. E aí teve as bandas de lá também, entendeu? E a gente ficou nesse meio aí, só passando as informações, né, cara? E aí você já respondeu que seria a minha próxima pergunta. Que era exatamente isso. Que tem uma galera que disse que o punk era muito mais autêntico do que o rock BR. E aí você foi muito bem e já respondeu, cara. Depois do Rock in Rio, na verdade, que virou business, né? O Rock in Rio, queira ou não queira, começou lá o Paralamas, outras bandas, enfim. Já tinha essa coisa do punk. Então era muito mais fácil, desculpa, um cara talentoso entrar numa gravadora com uma guitarra importada, com papo, uma Majors, na verdade, uma gravadora grande, que pegar uma banda punk como o Cólera, que rejeitou várias gravadoras, tá? Nossa, o próprio Lixo Mania na BMG RCA. O cara queria colocar um teclado numa música. Não vai colocar teclado. O cara mostrou um disco lá do Damage, não sei de que, aqui tem teclado. E a gente radical, não vamos assinar. Imagine se uma banda... Hoje, pensando anos depois, só que tudo aconteceu como tinha que ter acontecido, na verdade. Uma banda dessas entra numa multinacional, como os subselos. Então, ia ser diferente a história. Então, o rock brasileiro não rejeitou uma EMI, os caras foram... Cara, tanto que eu vou falar uma coisa, que nem o 365 falando. No 365, na Continental, era um grão de areia no oceano. Por quê? Você vender 80 mil na Continental é uma coisa, você vender numa Sony, mas na Continental tinha um cara lá que ninguém conhecia, vendia 1 milhão, um sertanejo.
Então o dono da Continental falava pra gente assim, ó, eu também tenho rock aqui na minha gravadora. Numa salinha tem 365, Marcelo Nova, Gangue 90, não sei o que lá, só pra falar que tinha rock. Mas tinha cara lá que vendia mais que Paralamas, Titãs, Roberto Carlos, todo mundo. Então, se a gente vendesse o 365 estivesse numa gravadora grande, com o potencial do primeiro disco, a nossa história ia ser outra. Porque vender 80 mil numa Continental na época era disco de brinde, cara. Ô, Miro, quando você, assim, você quer 40 anos aí ou mais de música, produção, enfim, quando você assinava com uma gravadora nos anos 80, 90, 2000, você acabava virando refém dos caras? A partir que você assinou o contrato ali, ferrou, mano. Agora quem manda somos nós. Vocês querem sair, mas tem uma cláusula milionária assim, aqui. Ó, era assim, tá? Todas as bandas eram muito inocentes. Até banda de gravadoras grandes, tá? Porque assim, por exemplo, a gente queria gravar um disco, queria fazer show. Tá. Queria gravar um disco. Perfeito. E jamais imaginava tocar numa rádio. Então, de repente, sua vida, depois de um ano de volta de banda, você tá tocando em todas as rádios, falou, é aqui. Aí os caras, na hora de assinar um monte de letrinha pequena, lá tem um contrato de 4 anos. Puta. Tá ligado? Só que a música recicla de ano a ano, cara. Então, o que aconteceu com o 365 na Continental, além das nossas brigas internas? Nós assinamos um contrato de 4 anos, aí estourou o sertanejo, estourou a lambada, com o tal de Beto Barbosa. Aí, nossa! O cara falou, eu gosto de vocês pra caralho, mas se põe no meu lugar, se eu colocar vocês no Faustão, vai vender 300 mil cópias, um exemplo. Certo. Pela estatística deles lá. Se eu colocar o Beto Barbosa, 2 milhões, e o Leandro Leonardo, que é tudo da mesma época. Esses discos aí saíram tudo em 90, no mesmo mês e dia do 365. E o cara foi super honesto com a gente. Sim. Falou, ó, tinha marcado 2 programas legais aí de audiência pra vocês. Só que a Marlene Matos e a Xuxa pegou o tal de Beto Barbosa, se colocar lá na Globo, vai arrebentar, se põe no meu lugar. A gente vai ficar segurando vocês, vai lá fazer um bolinha, não discriminando, que era legal pra caramba fazer, porque vendia show pra caramba. Vai fazer um Raul Gil, mas na Globo não dá pra colocar vocês. Os caras triplicam a venda de shows. Mas e foi bacana pra gente, porque eu vou falar, graças ao Clemente e o Paulinho Ferreira. O 365 gravou o que tocava em show. Ninguém chegou, coloca um piano aqui. Não sei, ninguém mexeu na estrutura sonora do 365. Tá? Não porque. Não é que os caras vão lá pro estúdio, gravam o disco e traz o disco pronto. Nem apareciam, cara. O disco ficava pronto lá. Pô, a São Paulo já estava estourada antes de gravar. Só precisava de um vinil. Entendeu? Aí o Clemente, tem uma gravadora aqui, pá, vamos lá fazer, que foi o grande, né, a sacação da nossa carreira, o 365 praticamente o que estourou por causa do Clemente e do Paulinho Ferreira. Mas essa época também que você tá falando, Miro, do começo dos anos 90, foi outro tsunami artístico, né, cara? Porque o que surgiu de novas bandas de rock também com estilo diferente. Sim. Porque você já tem Raimundos, aí você tem Charlie Brown, Planet Hemp, que são estilos completamente diferentes. Você tá falando de 20 anos depois, né? Não, no começo dos anos 2000 já. Não, começo dos anos 90, né? É que essas bandas estouraram já no final dos 90. Mas elas começaram a surgir no começo dos anos 90, né? Acho que meio, né? 95, sim. 95 em diante, né? Então veio um tsunami depois disso. Sim. E aí você acha que uma das coisas que dificultou para vocês foi o fato de vocês não se venderem, que nem você acabou de falar, de não ter que adaptar a música, ficar algo mainstream e continuar com a ideologia da banda, óbvio, né? Eu acho assim, apesar de hoje, pensando hoje, né? Sim. O 365, a gente pegou de, na época, ser muito inocente numa hora que tinha que ser administrativo. Certo. Por quê? Era muito simultâneo, as coisas, uma rádio começando, a gravadora contratando e 4 moleques, cada um de um bairro, você entendeu? Sim. Estourado. Não é hoje que você tem uma retaguarda, uma assessoria que... O nosso empresário, nós estamos aqui com um moleque de 18 anos, nosso empresário. Caramba. Que era o Gabé. Que ele fazia as encadernações, ia Então não vamos tirar tanto que o Poladian ligou no 89 querendo a gente não tirou o cara. Não vamos tirar. Queria contratar a banda, mas com uma nova assessoria. Com um empresário a gente não quis. Pô, o cara tá desde o começo. Hoje esse cara nem trabalha mais no ramo, né?
Então a gente, inocentemente, por causa pô, tá tocando. A gente, pô, imagina você ter uma banda como a gente veio do punk e não tem essa de a gente se vender ou não. O 365, até conto, no primeiro disco já tem um reggae. Em 87, pega quem tava fazendo reggae em 87. A gente sempre tocou o que tocou a gente. Nunca vamos fazer essa fórmula que é isso que tá acontecendo. Nunca. Você entendeu? A gente teve reggae, teve umas coisas meio funkeadas por causa do The Clash, era muito em cima do que a gente escutava. Então não teve essa, não foi mais longe. Não foi mais longe que a gente assinou com uma gravadora errada. Tanto que a Warner comprou a Continental, que dominava o mercado interno aqui no Brasil. Foram lá e compraram, porque o sertanejo vendia muito mais que todo mundo. Cara, lá pegavam uma época a Roberta Miranda, 1 milhão de discos. Imagine você vender 1 milhão de discos. Porra. O público, aí pegava o Olodum, que era de lá, o Chiclete com Banana. A gente tinha uma concorrência braba, velho. Se qualquer dessas bandas aí, não querendo falar, tivesse lá, não ia ter vida longa também. Os caras, eu tenho aqui pra me tomar um uísque na festa no encontro das gravadoras, a gente tem um 365 lá. Era assim, o cara falava pra nós. A gente tem vocês aqui, tanto que em 73, 74 teve os Secos e Molhados, revolucionário, a música, e não seguraram a briga dos caras. Cara, meu, tem aqui, ó, Milionários é Rico, tem não sei o que lá. Sempre foi assim.